E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a resolução do problema 32 após a vinheta. Esse problema nos diz o seguinte: a reta desenhada no sistema cartesiano da figura a seguir é a representação gráfica da função y igual a x mais b, ou seja, uma função do primeiro grau. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao valor da expressão 2a mais 4b. Bem, pessoal, eu só posso descobrir quanto é que vale 2a mais 4b se eu souber quanto é a e quanto é b, concorda? Então, o maior desafio dessa questão é achar o valor de a e o valor de b. Quando a gente escreve uma função do primeiro grau, y igual a ax mais b, esses números a e b são números, tá? Aqui está como letra, mas quando eu escrevo eles são números. O a gente vai chamar de coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear. Bem, existe um jeito rápido de encontrar o coeficiente angular. Existe uma fórmula para o coeficiente angular. Para achar o coeficiente angular, basta a gente fazer ΔY dividido por ΔX. Professor, como assim? Esse delta é aquele da fórmula de Bhaskara, né? B ao quadrado? Não, é bem mais simples aqui, tá? Esse delta significa só fazer a diferença. Porque note que essa questão me deu 2 pontos. Vamos lá para o gráfico? Ó, tem esse ponto aqui que passa no eixo X. Vou chamar, por exemplo, de ponto P. Não precisa dar nome para ele não, tá? Esse ponto P, quais são as coordenadas dele? O X é menos 1 e o Y é 0. E tem esse outro ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto Q. Quais são as coordenadas dele? 1 e 1. Sempre que a gente quer encontrar a equação de uma reta, assim, encontrar a equação da reta é a mesma coisa que achar a função, tá? Aqui do primeiro grau. Sempre que a gente quer encontrar a equação de uma reta, a gente precisa desses 2 pontos, tá? Para encontrar. Existem outras maneiras, mas geralmente se estuda isso um pouquinho mais para frente. E não para quem vai fazer para o primeiro ano do ensino médio. Então, vamos lá. Eu vou usar a fórmula para achar o coeficiente angular. Então, quem vai ser o coeficiente angular? Esse ΔY menos ΔX significa fazer a diferença de um y menos o outro. E depois um x menos o outro. Vamos supor que eu queira começar com o ponto P. Então, vai ser o y do ponto P, que é 0, menos o y do ponto Q, que vale 1. Embaixo. Aí embaixo tem que começar pelo x do ponto P. É obrigado, né? Como eu comecei com o y dele, também tem que ser com o x dele. Então, x do P vale menos 1. Aí eu vou fazer menos o x do Q, que vale 1. Então, como é que vai ficar essa conta aqui? 0 menos 1 é menos 1. Embaixo, menos 1 é menos 2. Aqui, eu faço menos com menos mais, porque é uma divisão, tem que ver jogo de sinal. E vai ficar 1 dividido por 2, se você gostar de fração, ou 0,5, se você preferir número decimal. Eu vou utilizar o 0,5. Aí lembra que a nossa função é y igual a x mais b. E eu já achei o valor de a. Então eu vou substituir aqui. Ó. Y vai ser igual a 0,5 vezes x, que eu já sei que é o valor de a, mais o b. E agora eu quero achar o b. Como é que eu farei isso? Nota, pessoal, que nessa equação da gente, agora a gente tem 3 letras. O y, o x e o b. E o que eu quero achar é o b. Então, eu já tenho que saber o valor de y e já tenho que saber o valor de x para substituir aqui, para poder encontrar o b. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 2 opções, porque eu tenho o ponto P e tenho o ponto Q. Então, eu vou utilizar qualquer um dos dois. Professor, mas vai dar a mesma coisa? Vai. Vamos supor que você tenha decidido aqui usar o ponto P. Por que o ponto P? Só porque tem um zero ali, para facilitar um pouco a conta. Tá? Então, se for o ponto P, no lugar do y, vai ser o y do P, que é 0. Então, 0 vai ser igual a 0,5 vezes x. Quanto é o x do ponto P? Menos 1. Tudo isso mais b.
Nota que 0,5 vezes menos 1 vai dar menos 0,5. Tudo isso mais B. E esse menos 0,5 eu passo para o outro lado. Puxar para cá, ó. Do outro lado tinha 0. O menos meio, quando passar, passa meio. Muda o sinal. Então vai ficar 0,5 igual a B. E aqui já acabou. Achei o valor de B. Eu já tinha o valor de A lá em cima, agora achei o valor de B. Então quem é a função? É y igual a 0,5 vezes x. E o B também deu 0,5. Mais 0,5. O que está sendo pedido não é essa função, tá? Eu escrevi aqui só para ficar bonitinho. Mas o que está sendo pedido é quanto vale 2 vezes A mais 4 vezes B. Então, só é substituir. O A eu já sei que é meio, então 2 vezes meio, mais 4 vezes B, que eu também sei que é meio. Bem, 2 vezes meio dá 1. Meio mais meio. E 4 vezes meio dá o dobro, 2. O dobro do anterior, né? 2. E a gente vai ter 1 mais 2, 3. Então, a nossa resposta aqui, letra C. Professor, essa fórmula de coeficiente angular dá para usar toda vez? Dá. Nessas questões de reta, ele vai te dar 2 pontos, aí tu usa essa fórmula. Acha o coeficiente angular, substitui na função, e depois pega qualquer um dos 2 pontos. Fica uma sugestão. Eu usei o ponto P. Usa o ponto Q de queijo e vê que vai dar a mesma coisa. Beleza? É bom para você dar uma praticada. Então, pessoal, valeu e até a próxima questão. Um abraço.